A presença extraterrestre Engan na Idade Média. Venha com a gente, suba a bordo. Olá pessoal, aqui é Devalaio mais uma vez com vocês, falando a respeito de Asgard, os Asgardianos, falando as sementes estelares, assuntos que nos interessam, que interessam a todas as sementes estelares, de todas as linhagens também. E hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior sobre os Engans. Se você está chegando agora e ainda não viu, assista, por favor. Que é a civilização que trouxe as runas para a Terra, que trouxe o seu legado, a sua espiritualidade, seus valores sociais. E nós vamos hoje entender como que isso aconteceu. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre quem são os Engans, do que se trata essa raça extraterrestre nórdica, o que realmente representa ser um viking estelar. É completamente uma ideia totalmente oposta e diferente à ideia que é propagada na Terra a respeito dos vikings. Então, vamos às informações. Como sempre, eu tenho as minhas guidelines aqui e eu vou começar com a leitura e fazendo as explicações. No vídeo anterior, nós vimos que, embora os Engans também tenham passado pela Lemúria, como outras raças estelares pleiadianas, eles chegaram na Terra aos poucos no pós-dilúvio, por volta de 50 a.C., e em massa por volta de 800 depois de Cristo, fixando suas bases no que hoje são a Noruega, Suécia e Finlândia. E eles semearam os vikings na Terra. Hoje nós vamos entender melhor como isso se sucedeu. Com o apogeu dos estudos sobre magia rúnica da Idade Média, o conhecimento original linguístico foi amplamente deturpado e a herança que os Engans deixaram na Terra foi quase esquecida com tantas alterações. Isso se deve à amnésia consciencial da população local que teve contato direto com este povo das estrelas, em meio a campanhas de conquista por parte dos romanos e da Igreja Católica, que apagaram os registros originais de sua passagem, assim como alterou seus ensinamentos ao reescrever e recontar os mitos para as populações locais e as gerações seguintes. Isso nos leva à seguinte questão: o que acontecia realmente em termos de contato extraterrestre, contato estelar entre os nórdicos antigos da Terra e os Engans, que se misturavam com a população local? Nós só podemos imaginar intuitivamente o que pode ter ocorrido, como uma teoria mnemônica, uma teoria relacionada à memória estelar, que muitas sementes estelares que foram atendidas pelo nosso grupo, e quando eu menciono o nosso grupo, eu não estou falando apenas de mim, mas da equipe estelar que fornece toda essa informação e que investe nesse trabalho, de acordo com essa memória estelar que todos nós trazemos e que todos nós que tivemos uma passagem ou uma relação com os Engans, com esse povo de Electra, nós temos uma teoria mnemônica, isto é, temos memórias do que poderia ter acontecido de acordo com a linha temporal de cada um.
cada pessoa pode ter acessado uma informação diferente de acordo com a linha de tempo que tenha encontrado os Engans ou que tenha nascido como um Engan ou que tenha nascido como uma semente estelar de Electra na Terra naquele período, na era Viking, ou um pouco antes, enquanto eles caminhavam aqui e os registros, os ensinamentos ainda eram, de uma certa forma, livres, entre aspas, né? Já estavam sob vigia. Só podemos imaginar intuitivamente o que pode ter acontecido como uma teoria mnemônica, uma teoria baseada na memória celular de um passado na Terra como semente estelar. Essa memória nos conta uma história de quando os Engans estavam em suas bases na Noruega, Suécia e Finlândia em meados de 800 depois de Cristo. Eles desciam as montanhas para se misturar com a população local, saíam de suas bases subterrâneas também, para transmitir conhecimentos, trocar informações culturais, estudar a população local, transmitir filosofias, ensinamentos de contexto estelar e que nessa transmissão os antigos conheceram as runas reais que os Engans transmitiram como letras de poder com os significados éticos e morais a respeito de cada letra, a fim de educar espiritualmente a população local e transmitir-lhes segredos de valor, como justiça, verdade, amor, sucesso, alegria, família, poder, lealdade, fidelidade, governança política e espírito comunitário, espírito de família. Estamos falando de conceitos avançados de espiritualidade e psicologia filosófica por trás das letras-forma que ficaram conhecidas como runas na Terra. Aquelas pessoas não entendiam o que eram naves e tampouco a alta tecnologia dos Engans. Logo, por mais que eles se misturassem com os locais como pessoas comuns, vestindo-se como elas, eles eram diferentes, eles tinham mais conhecimento, eles eram considerados professores. E por mais que dissessem aos locais que não eram deuses, as pessoas daquele tempo não compreendiam como pessoas comuns poderiam voar ou ter poderes especiais considerados sobrenaturais, que em sua grande parte era apenas produção de alta tecnologia para pesquisas científicas locais, além de, lógico, desenvolvimento parapsíquico natural do ser. Essa memória desse passado nos sussurra como runas, runar, nos contando que estes ensinamentos foram recolhidos por Roma através da intervenção de sua igreja, que enviou emissários a fim de converter as crenças regionais da população naqueles deuses e fazê-los acreditar em um Deus único para controle político e mental através do medo, um Deus dos deuses que fosse mais poderoso. O que aqueles monges fizeram foi recontar as histórias antigas, escrevendo-as sob a ótica católica, tendo o mito cristão como fundo de suas narrativas. Logo, o que temos nos mitos nórdicos registrados em manuscritos e textos, muitas vezes definidos como canônicos pelos religiosos ou como meramente acadêmicos pelos estudiosos e doutores universitários, é o que nos restou.
Estes textos deturparam o conhecimento original para que as futuras gerações desenvolvessem pactos de percepção inconscientes com as convenções da Igreja Católica e que ficassem mais fáceis de serem convertidos no futuro, que foi o que aconteceu com muitos reis nórdicos, de acordo com a nossa história. O que restou deste conhecimento foi um parco renascimento esotérico, talvez inspirado ou mesmo canalizado pelas próprias sementes estelares dos Engas em missão na Terra, ou seus descendentes, ou em imersão encarnacional. Se você está chegando agora e não sabe o que é imersão encarnacional, dá uma olhada nos vídeos anteriores para que você possa entender do que nós estamos falando. O que restou desse conhecimento foi um parco renascimento esotérico, talvez inspirado ou canalizado pelas próprias sementes estelares dos Engas em imersão na Terra, né, os seus descendentes, na encarnação terrena, na forma humana, o que redundou em muitos outros tipos de estudos que divergiram da visão espiritual original dos ancestrais nórdicos estelares, extraterrestres, é uma redundância, se é estelar, é extraterrestre, embora o grande inconsciente, que nada mais é do que mais consciência, então a gente está falando aqui do grande inconsciente coletivo, tentasse preservá-lo de alguma forma através destas manifestações da espiritualidade pagã e ocultista. Com o tempo, apesar das apropriações impróprias, indevidas, não sabemos, não podemos julgar. Seu conhecimento abriu espaço para um outro estado de consciência na mentalidade fechada das pessoas da época. As runas passaram a ser vistas pelos magistas não apenas como um sistema oracular ou um alfabeto, mas também como padrões energéticos que vibram sobre o Weird ou o fio do destino individual. Já que a prática com a escrita e canto rúnico, conhecido como Galdr, o plural é Galdra, desenvolvem a percepção extrasensorial. Com o tempo, com essas apropriações, tem pessoas que consideram essas apropriações indevidas, outras impróprias. A gente não está julgando aqui. A gente só está dizendo que estas pessoas, estas sementes estelares, canalizaram conteúdo daquilo que já pertencia na alma delas, mas que esse conteúdo ele também foi sendo misturado com crenças da Terra, porque nascer na Terra implica também em contrair, em entrar numa amnésia consciencial. Todos os estelares, quando encarnam na Terra, seja por uma encarnação natural ou uma imersão encarnacional artificial, cai nessa amnésia consciencial de si mesmo, esquece de suas vidas passadas, tanto as vidas horizontais aqui da Terra, se teve alguma, quanto as suas vidas verticais, que são aquelas que nós consideramos do espaço, em outros planetas, em outros orbes, em outros planos, em outros reinos de manifestação de vida. Então, estas sementes, elas se apropriaram daquilo que já lhes pertencia. E esse conhecimento começou a mudar a mentalidade fechada das pessoas daquela época. As runas começaram a ser consideradas por estes magistas não só como um sistema oracular ou um alfabeto apenas, mas também como canções, padrões vibracionais, sons que poderiam alterar o fio do destino individual, o Weird, ou o Orlog, que seria o destino coletivo, já que a prática com a escrita e o canto rúnico, conhecido como Galdr, desenvolvem a percepção extrasensorial. Então a prática foi mostrando para ele que as runas eram muito mais do que aquilo que restou, do que aquilo que a história oficial contava.
Já naquele tempo, eles começaram a perceber que tinha alguma nuance aí, tinha um poder atrás desse tipo de comunicação. Cada letra-forma tem significado, história, metáforas e representação arquetípica. Então, aquelas pessoas começaram a enxergar padrões invisíveis por trás dos esquemas visíveis. A visão reconstrucionista religiosa atual não aprecia muito essas apropriações e alterações dessas práticas pelos ocultistas, tampouco os estudiosos acadêmicos. Mas isso daí é um fato. E muitos pagãos também desenvolveram essas percepções através dessas práticas. Então a gente está no meio de um bolo de opiniões em relação ao que realmente aconteceu. Tudo isso a gente vai ver mais para frente, se deve ao fato de que quando uma língua estelar de quinta dimensão é introduzida, inserida num padrão de linguagem da terceira dimensão, em específico aqui na Terra, é aqui que nós estamos e é daqui que nós estamos falando, quando um padrão de linguagem 5D entra, é inserido, é injetado, é instalado num padrão de 3D, ocorrem alterações nessa matéria orgânica, no tecido da realidade da 3D, porque, lembrando, dimensões e densidades são apenas estados mentais. Nós estamos vivendo em uma 3D que está dentro de uma 4D, que por sua vez está dentro de uma 5D. Então são realidades condensadas, logo é a 5D que contém a 3D. E não exatamente em faixas ou em níveis em que nós pensamos que vamos elevando verticalmente a nossa consciência. Esse tipo de raciocínio nos auxilia bastante. Não deixa de ser uma elevação, mas nós precisamos imaginar a coisa num sentido tridimensional, em que em qualquer parte deste círculo ou dessa esfera que você esteja, você está se elevando, você está se expandindo para fora. Então, para 4D, que está aqui externamente a 3D, e a 5D, que está externamente a 4D. E normalmente essas línguas estelares, elas são línguas telepáticas. Então, são sistemas de linguagem que não foram criados na Terra, embora eles possam ter sido misturados e inspirados a criação, não exatamente a criação, mas o surgimento de outras línguas, tá? E como o sânscrito é uma língua de Andrômeda, o sânscrito ele não foi criado, ele foi descoberto. Ele é uma língua telepática. O que você canta em sânscrito, o mantra que você canta, altera a propriedade da matéria, altera a propriedade vibracional da realidade em que você está, altera inclusive sua linha temporal. Com as runas ocorre a mesma coisa. Por que será? Linguagem estelar. Para você que ficou com a gente até agora, que gostou destas informações ou achou interessante, compartilhe aquilo que é útil, não deixe de curtir e de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Também queremos deixar com você algumas informações úteis. Nós também damos atendimentos com orientação das runas para as sementes estelares, focado às sementes estelares, temos serviço de mapa rúnico e de mentoria estelar. Todos os links aqui na descrição para você. E no próximo vídeo nós vamos continuar estudando sobre os Engans, nós vamos revisitar o memorial asgardiano deixado na Terra. Até breve, sementes!